Vladimir, eu tanto acredito nisso que o primeiro pilar dessa metodologia que eu desenvolvi são pessoas. Eu vi que eu tinha uma dificuldade enorme de entender esse comportamento. Tecnicamente falando, hoje, eu busco sempre, quando eu vou começar uma consultoria, ou trabalho, ou mostrar para o CEO ou para o dono da empresa, eu procuro fazer um teste. Não sei se você já ouviu falar de um teste que tem o golfinho, o tubarão, Não. o lobo. São perguntas que você joga aleatoriamente para as pessoas, elas respondem essas perguntas com as palavras que vêm na cabeça delas. Depois você qualifica essas pessoas com um tipo de animal. Cada um desses animais, são 4, lobo, golfinho, tubarão e águia. Cada um desses revela o comportamento daquela pessoa. Eu acho que toda empresa tinha que ter um teste desse com um crachá com um cara escrito assim: eu sou lobo, eu sou águia, eu sou tubarão. Por quê? Eu sou tubarão. O que o tubarão faz? Faz as coisas muito rápido, age muito rápido, fala sem pensar e quer saber de velocidade. Talvez você deva ser tubarão também aos 25 anos, que era isso que tu fazia. Eu me vejo muito em você. Tipo assim, muito rápido, age muito rápido, vamos embora, vamos resolver, vamos para cima. E assim, tubarão é assim. Já a águia, ela tem aquela visão longa, e claro que você pode mesclar todas essas funcionalidades dentro da tua personalidade ali. Daí, falando em personalidade, eu me lembro de uma outra pessoa que me ajudou muito com pessoas, que foi o Dr. Michael Hall, que ele é uma pessoa assim, que ele faz palestras no mundo inteiro, falando sobre PNL, falando sobre neurosemântica. Ele desenvolveu o termo neurosemântica, e com ele eu aprendi muito, que é o que chamam de coach hoje, que às vezes a palavra coach assusta, mas entender de pessoas, o coach te ajuda a entender de pessoas. Quem é coach, quem consegue trabalhar os coaches, faz com que mude a vida dessas pessoas. Isso ajuda muito no processo. Então, a primeira coisa que eu vi era a dificuldade de entender pessoas. Então, eu precisava o quê? Estudar pessoas. E aí foi o que você falou. Eu fui buscar na psicologia, em todos os lugares. Eu fiz a mesma coisa. Eu fui para a parte de coach, fui para aprender PNL, programação neurolinguística, fui aprender neurosemântica, fui estudar um pouco mais para poder entender mais o comportamento das pessoas. Porque, na verdade, nós vendemos para pessoas, independente se for B2B ou B2C. A gente vai vender para pessoas, então a gente precisa entender de gente. Se a gente não entender de gente... Você conhece o Eneagrama? Já vou falar? Não. Vou mostrar uma coisa aqui para você. Isso aqui me ajudou muito e me ajuda até hoje. Esse livro aqui, eu não sei se está escrito ao inverso, aí está escrito bonitinho. Não, está certinho. Tá certinho, né? A sabedoria do Eneagrama. Esse livro aqui é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Esse é um estudo que é bem bacana, mas que é um estudo hindu, que o símbolo é uma estrela de 9 pontas, que você está vendo aqui a estrela, e ele diz que no mundo existem só 9 tipos de pessoas diferentes. 9. Por número. Cada um tem um lado positivo e um lado negativo. Então, todos nós temos coisas que são nocivas e coisas que são positivas. Eu, por exemplo, no Eneagrama, eu sou o número 3. Tem coisas positivas e negativas. Se eu pegar, por exemplo, na literatura aqui, e olhar o seguinte, o número 1, ele é um reformista. Tá vendo? O número 2, o número 3... O ajudante, o realizador, o 4 é o individualista, o 5 é o investigador, o 6 é o partidário, o 7º é o entusiasta, o 8º desafiador e o 9º o pacifista. Exatamente. Essas características, quando você consegue identificar quem é quem, não é uma coisa simples, que quando você vai convivendo com a pessoa, você vai observando como é que ela se movimenta, você tira conclusões, e você começa a fazer o seguinte: eu não posso colocar num projeto um cara que tem um perfil, se o projeto não tem a ver com isso. Por exemplo, um cara que é número 1, que é um perfeccionista, se ele gosta de detalhes. Ele é aquele cara que está sentado e arruma as coisas, quer fazer tudo com mais detalhes possível. Se você coloca esse cara num processo, por exemplo, de vendas, que é tudo muito dinâmico, esse cara odeia. Ele não performa. Ele não vai ter sucesso e vai ser infeliz.
Por outro lado, existem outras pessoas que têm mais característica para isso. Então, isso aqui eu já li várias vezes, já estudei, e eu estou sempre ligado. Coisas desse tipo vão ajudando o líder. Então, não adianta você achar que o líder nasce pronto, porque um pedaço do líder é nato e o outro pedaço é treinamento. Então, por exemplo, quando você vê numa escolinha um monte de criancinhas brincando, criancinha de 7, 8 anos de idade, tem um menininho lá que escolhe a brincadeira, vai todo mundo brincar. Ele muda de opinião, escolhe outra brincadeira, vai todo mundo brincar. Esse garoto não fez curso de liderança, é nato. Mas uma outra parte do processo são essas capacitações. Então, uma das coisas importantes para quem está nos ouvindo são as capacitações ligadas à variação de perfis psicológicos, a ver perfis de personalidade, perfis de comportamento, de tal maneira que você consiga entender que não tem certo e errado, tem pessoas diferentes. Se você bota no RH uma pessoa que não tem a ver com isso, você vai destruir essa pessoa. Bota essa pessoa em vendas e ela não tem nada a ver com isso, você vai destruir essa pessoa. E pode ser que elas brilhem em outra área. Então, o princípio da liderança é ter essa habilidade de colocar as pessoas certas nas posições certas. E isso vai fazendo as coisas acontecerem. E não dá para fazer uma cartilha. Você tem que começar a estudar um conjunto de técnicas e ir juntando umas com as outras, e na prática, no dia a dia, você fazendo seus exercícios. Eu já errei muito, já tive casos de promover uma pessoa que era tão bom numa função, eu promovi para líder, destruí a pessoa. Porque ele não tinha capacidade de liderança. Tive que demitir, porque eu não conseguia voltar ele para a posição, o salário dele já estava alto. Eu não conseguia voltar. Rapaz, eu demiti chorando, com lágrima, porque o erro foi meu. Eu não devia ter promovido aquela pessoa. Ele era excelente numa função, e eu botei ele como gerente e acabei com ele. Então, ou seja, então, hoje a gente não comete mais esse erro, mas quando eu tinha 20 e poucos anos, 30, ainda era mais imaturo do que hoje, né? Então você cometia esses erros. E isso é muito importante todos perceberem que, às vezes, o empresário pequeno reclama muito que o time é isso, o time é aquilo, meu time não está isso, não está aquilo. 90% a culpa é do líder. É do líder que não está conseguindo ainda encaixar o que é necessário, entendeu? Por mais duro que seja perceber isso, a culpa é do líder.